Fala, turma. Bom, Alex, mais uma vez aqui para trazer para vocês uma super dica, tá? De exame prático. Olha só, eu sei que muitas pessoas falam assim, quando eu coloco aqueles vídeos lá explicando. Inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre as 3 tentativas que você tem para fazer sua baliza e algumas pessoas comentaram lá, mas eu tentei e não foi permitido que eu fizesse isso. O examinador não deixou fazer aquilo. Enfim, as dicas que eu trago, né, os pontos que eu abordo nos vídeos são os pontos que estão na legislação. Principalmente, essa dica está até no manual do examinador aqui do estado de São Paulo. Então, claro que tem que ser seguido, tá? Então, a dica no vídeo de hoje é o seguinte: se isso não for seguido, o que você, como candidato, pode fazer? Você tem que saber também o que você pode fazer, tá? Bom, então, antes de qualquer coisa, eu peço mais uma vez que vocês curtam o vídeo, compartilhem, para que esse vídeo chegue em mais pessoas, né? Para que fique esclarecido, mais uma vez, né, esclarecido esse assunto, tá? Quem não viu o vídeo das 3 tentativas, assiste lá, que é um vídeo bastante interessante e pode te ajudar no exame prático na hora da baliza, tá bom? Agora, se você já assistiu, esse vídeo de agora é para você. Não só nesse caso, como em qualquer outro caso, é óbvio que pode haver uma distorção na interpretação do seu exame, né? O examinador pode considerar ou não considerar determinadas condutas como faltas. No meu canal, né, que é Rumo à Primeira Habilitação, eu trago ali algumas faltas. Eu ainda não coloquei todas as faltas, eu vou fazer todas as faltas ainda, mas eu trago ali as faltas que são previstas na Resolução 789, ou seja, na norma do CONTRAN, onde estabelece o que o candidato não pode fazer no dia do exame prático. E as faltas e os pontos, né, e o que é eliminatório, o que não é eliminatório, isso tudo vai estar lá, tá? Está na legislação e eu trago para vocês algumas dicas para que você não cometa essas faltas e principalmente para que você conheça essas faltas, tá? Mas pode acontecer, então, do examinador deturpar algum tipo de interpretação ali, tá? Então, como me falaram lá no comentário, ele não deixou eu tentar novamente a manobra da baliza lá. E eu não tinha utilizado ainda minhas 3 marchas rés. Tudo bem, se isso acontecer, então aí que tá. O que eu posso fazer? Então eu digo para vocês o que vocês podem fazer. Todo exame prático tem uma banca examinadora. A pessoa que está te examinando no carro é apenas uma pessoa, que é o examinador. Mas além dele, ainda tem lá o presidente da banca e provavelmente mais outro funcionário do Detran lá. Então são 3 pessoas, tá? É uma banca examinadora, não é um examinador. É claro que esse examinador vai estar te acompanhando ali do teu lado na hora que você está fazendo o exame. Mas existe um presidente da banca, que é a pessoa que coordena todos os examinadores e todo o exame. Então, se você se sentiu de alguma forma lesado em alguma interpretação, alguma conduta relacionada ao examinador, você tem que se dirigir. Então, esse é o procedimento: se dirigir ao presidente da banca e solicitar um formulário de manifestação para que você possa manifestar ali o seu descontentamento, ou seja, o que aconteceu dentro do carro, por exemplo. Você tem que se manifestar, tá? Não adianta você bater boca com o examinador ou até mesmo com o seu instrutor, porque o seu instrutor ele não vai poder fazer nada por você, infelizmente. Ele até pode tentar argumentar, mas ele não tem poder para confrontar aquele representante do Detran naquele momento. Então, você tem que se dirigir ao presidente da banca, preencher sua ficha de manifestação, e aí sim, essa ficha de manifestação, ela será tratada de forma adequada. Ela vai subir, né, para que o diretor da unidade provavelmente analise a situação. Isso se o próprio presidente da banca examinadora não tome uma decisão na hora. Eu já vi vários casos em que o próprio presidente da banca examinadora falou: não, o candidato vai refazer o exame por conta disso. Eu já vi vários casos nesse sentido. E se você é instrutor e está assistindo esse vídeo, comenta aí. Se você também já não viu, eu tenho certeza que você já viu, né? Então eu, como instrutor de trânsito há mais de 20 anos,
acompanhando o exame prático, né? Hoje nem tanto mais por conta de outros compromissos, mas ainda, assim que quando eu posso, né, eu acabo acompanhando, eu vejo que quando realmente o presidente da banca detecta que houve ali uma falha na interpretação do examinador, vamos dizer assim, ele manda o candidato refazer o exame. É claro que daí, Alex, aí meu psicológico já está abalado, né? Você é aluno, meu psicológico já está abalado, eu não vou conseguir fazer mais. Infelizmente, aí tem que lidar com esse psicológico, mas a saída para esse tipo de situação é você se dirigir ao presidente da banca, tá? Faça a reclamação a ele. Se ele não tomar nenhuma atitude em relação àquilo que você retratou, né, aquilo que você relatou a ele, se ele não tomar nenhuma atitude, você vai pedir o formulário de manifestação e vai preencher esse formulário, tá? E de preferência peça duas folhas, para que ele dê ali um recebido na sua via. Faça em 2 vias e pede, assina aqui por gentileza que eu deixei esse formulário aqui com o senhor, tá? Para que depois você possa cobrar a resposta. Alex, vai voltar meu exame? Vai considerar? Eu vou ser aprovado? Muito provavelmente não. Ah, então por que você está falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque é um direito seu, e se ninguém, tá? Simplesmente ninguém fizer isso, não tem como o Detran mensurar, analisar, ter estatística para aplicar alguma penalidade a qualquer que seja a parte, principalmente ao examinador. Então vamos supor aqui que um determinado examinador ele tem sempre a mesma manifestação de reclamação. Olha, ele não me avisou para ligar a seta, ele não me avisou o sentido que eu ia ter que tomar com o meu veículo com antecedência, de forma que desse para eu acionar a seta do veículo. Então está muito próximo da curva ali, ele vai e fala, vira à direita. Aí o candidato, que já não está muito seguro, não liga a seta. Aí já toma lá 3 pontos porque não deu seta. 3. Se ele tomou um pontinho lá na baliza, já era. Está reprovado. Então, também coisas que às vezes acontecem. O examinador não avisar com antecedência. Aí beleza, o candidato é reprovado porque não deu seta. Aí o candidato vai lá na manifestação e coloca, olha, realmente eu não dei seta. Mas por que eu não dei seta? Porque o examinador me deu o comando de fazer a conversão ali, de fazer a curva, muito próximo dela. Muito próximo. Então, não deu tempo de eu acionar a seta. Aí você vai lá e faz esse apontamento numa ficha de manifestação e coloca o nome do examinador. Semana que vem vai outro, na mesma semana 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 vai outro, vai outro, vai outro. Porque é um erro que ele comete frequentemente. Vocês estão me entendendo? O que vai acontecer? O Detran vai detectar que aquele examinador, ele está deficiente. Ele está dando comando deficiente para o candidato. Nesse sentido, das duas, uma. Ou ele treina esse camarada, né, ou ele treina, ou ele orienta, ou ele sanciona, ele pune, tá? Ou seja, alguma coisa, ou ele afasta esse examinador, alguma coisa vai acontecer. Agora, se absolutamente ninguém reclamar, ninguém fizer ficha de manifestação, como o Detran vai saber o que está acontecendo? E veja, não estou defendendo o Detran, muito pelo contrário. Muitas vezes eu venho aqui e falo até mal, no bom sentido, se é que existe isso, mas eu até falo mal mesmo, porque o Detran é muito falho em várias coisas. Mas isso precisa ser feito, tá? Então, a ficha de manifestação é o caminho legal, o caminho correto para você que vai fazer exame e se sente injustiçado. Bom, se você gostou do vídeo, deixa a curtida aí.